Olá, queridos amigos e amigas, alunos da Escola de Teologia do Pastor João Ribe Palharim, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nível Expert. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim, e hoje eu estou aqui trazendo para você a aula 66 do nível Expert, no módulo 4. A disciplina que nós estamos estudando é a pneumatologia, o estudo do Espírito e sobre os dons, os frutos, enfim, tudo que envolve o Espírito Santo, nós estamos aprendendo nesta disciplina. A aula de hoje será a aula de número 66 e vamos falar sobre o fruto do Espírito. Com toda certeza você vai gostar muito desta aula, porque é uma aula que não serve apenas para o teu conhecimento intelectual, para o seu conhecimento teológico, mas é uma aula que serve também para a sua vida com Deus, para a sua vida cristã. Antes de qualquer coisa, eu quero falar com você a respeito do Ministério Pregadores do Telhado. Se esse curso de teologia existe, é graças ao Ministério Pregadores do Telhado. Afinal de contas, esse curso é gratuito, sempre foi. Desde o início dessas aulas, há 10 anos atrás, nós lançamos esse curso com o desafio de levar teologia para qualquer pessoa que queira aprender sem nenhum custo por isso. Mas é claro, ao longo dos anos, nós fizemos muitos investimentos e temos que manter esses investimentos o tempo todo para que a escola continue funcionando. E é através de ofertas de pessoas como você que a nossa escola tem conseguido levar o conhecimento da palavra de Deus para pessoas de todo o Brasil e até fora dele. Agora eu preciso que você aceite esse chamado de Deus e se torne um pregador do telhado. Eu vou pedir para colocar na sua tela agora a nossa chave Pix, que é o número do CNPJ da Paz e Vida, e o número do WhatsApp para você mandar o comprovante da sua oferta. Ponha na tela, produção, por favor. Aí está o número do nosso CNPJ. Se você me assiste pelo celular, tira um print da sua tela agora, que fica fácil de você armazenar. Ou então você fotografa a tela do seu computador ou a tela da sua Smart TV, para que você não esqueça este número de CNPJ e esse número de WhatsApp para onde você irá mandar o seu comprovante de oferta. Acredite, a sua oferta vai nos ajudar a continuar levando a palavra de Deus, seja através do curso de teologia ou através dos programas de rádio e TV da Paz e Vida. Desde já, o meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Agora vamos orar e pedir a Deus para que nos ilumine em mais uma aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu entro em oração na Tua presença para pedir Tua graça e sabedoria para ensinar estas pessoas que estão conectadas comigo através deste canal no YouTube, com o objetivo de conhecer mais sobre o Paráclitos, sobre o Espírito Santo. Sabemos que sem o Teu Espírito não somos ninguém. Necessitamos da Tua graça, da Tua virtude e do Teu poder. Então, ó Pai, que da mesma forma que o Senhor inspirou os escritores da Bíblia, o Senhor me inspire agora para ensinar e também inspire esta pessoa para aprender, para entender, para receber a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos começar a aula de hoje. Você já tem aí a sua apostila? Se não tem, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, solicite a aula pelo número Pneumatologia 1, parte 5, aula 66, o fruto do Espírito. Agora, se você quiser a aula impressa, você pode também obter a aula impressa vindo pessoalmente a uma de nossas unidades de ensino, a uma de nossas igrejas, para receber gratuitamente a sua apostila. Como nós vamos falar sobre o fruto do Espírito,
a leitura inicial não podia ser outra. É Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando Paulo escreveu aos cristãos da Galácia, não confunda Galácia com galáxia, com C e não com X. Quando Paulo escreveu para a igreja na Galácia, ele falou sobre vida cristã. E ele disse que as obras da carne devem ser abandonadas por aquele que quer servir a Deus. Se eu quero servir a Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu abandono as obras da carne. Eu não vou mais mentir, adulterar, enfim, eu vou fazer aquilo que é da vontade de Deus para a minha vida. E eu vou substituir as obras da carne pelo fruto do Espírito. Um dia perguntaram a um sábio homem: mestre, como eu faço para deixar os maus hábitos? E esse mestre, muito sábio, respondeu dizendo que a melhor maneira de deixar os maus hábitos é substituindo por bons hábitos. Como é que eu faço para me libertar das obras da carne? Eu substituo as obras da carne pelo fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu estou lendo na versão bíblica revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Algumas traduções, elas têm um pouco de diferença. Por exemplo, por hábito, eu já substituo, quando eu leio, a palavra caridade por amor. Na versão que eu estou lendo está escrito caridade. Repare que quando eu li, eu já falei amor, para que quem está me acompanhando já entenda que esse caridade que está escrito aqui não tem nada a ver com filantropia, com ajudar o próximo. Esse amor é amor completo, não só o amor fraternal. Gozo, eu já substituí logo de cara por alegria, para ficar uma interpretação mais fácil. Agora vamos comigo na apostila. Nesta aula aprenderemos sobre o fruto do Espírito Santo, que é desenvolvido na vida dos fiéis mediante o seu relacionamento com o Senhor, o que é de vital importância, porque temos uma nova maneira de viver e devemos seguir o exemplo de Jesus em todas as coisas. Foi por esse motivo que os discípulos foram chamados de cristãos. Lá em Atos 11:26 diz que em Antioquia eles foram chamados de cristãos. Esse termo surgiu assim, esses cristãos. A ideia era xingar, né? A ideia era ofender. Só que quando os cristãos, ouviram esta palavra, ficaram honrados, ficaram lisonjeados. Você me chamou de quê? Cristão? Gostei, hein? Obrigado. Era para ter sido um xingamento, acabou virando um elogio, porque para mim, ser semelhante a Cristo é a minha maior meta pessoal de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus, ser semelhante a Cristo, porque igual a Jesus não tem ninguém e nunca vai ter, mas a gente tem que buscar, nos esforçar para sermos semelhantes a Cristo. Isso é ser cristão de verdade. Então, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, de acordo com a pregação do próprio Cristo em João 15. E quando temos um relacionamento íntimo com ele, podemos produzir o seu fruto. Se você começou a viver uma nova vida com Deus, então você tem que pensar o seguinte, presta atenção, você começou a viver uma nova vida com Deus, então você tem que desenvolver o caráter cristão. Você tem que desenvolver uma vida semelhante à vida de Cristo. Muito se discute se são frutos do Espírito ou fruto do Espírito. Porque quando você lê em Gálatas 5:22, tem uma lista de 9 características. Só que o versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é no singular. Não está escrito, mas os frutos do Espírito são.
Aí dá um nó na cabeça de quem não conhece a Bíblia, porque a pessoa fala, como é que pode ser 9 qualidades e ser um fruto só? Se são 9, então é no plural. Tinha que estar escrito frutos. E por que está escrito fruto no singular se são 9? Enfim, então eu quero te explicar lendo aqui. Isso se torna irrelevante, essa discussão se é fruto ou se são frutos, quando a gente entende que o fruto é o amor de Deus. O mesmo escritor da carta aos Gálatas também escreveu aos Romanos, foi Paulo. Paulo, no capítulo 5, verso 5 de Romanos, disse assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, pelo Espírito Santo é que eu recebo o amor de Deus no meu coração. O amor é o fruto do Espírito. É como um cacho de uva. É a melhor forma de você entender isso aí. Um cacho de uva. Você pega um cacho de uva assim, do tamanho da palma da minha mão. Nesse cacho de uva tem várias uvinhas, várias. Eu nunca contei quantas uvas vêm geralmente num cacho de uvas, mas são várias. O fruto é um só, é o cacho de uva. Só que no cacho de uva tem várias uvinhas ali. Então o fruto do Espírito é o amor. E a consequência de eu ter o fruto do Espírito na minha vida é que eu gero o amor, alegria, o amor gera paz, o amor gera longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os estudiosos da Bíblia dizem que esses 9 frutos, essas 9 qualidades geradas pelo Espírito Santo na minha vida, elas me capacitam a me relacionar bem comigo mesmo, a me relacionar bem com o próximo e a me relacionar bem com Deus. São 3 grupos, né? De 3. Eu pego 3 desse aqui e observo o meu relacionamento comigo mesmo. Eu pego 3 desse aqui e eu observo o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo. Então, a busca pelo fruto do Espírito deve ser constante na vida do salvo. Jesus falou que uma árvore a gente conhece pelo fruto e não pela aparência. Você não olha uma árvore e diz, olha que bonita, o fruto deve ser bom. Não. A aparência não diz nada. A aparência de uma árvore não significa nada. Quer saber se a árvore é boa? Colha um fruto dela e coma. Aí você vai dizer, essa mangueira é das boas. Esta laranjeira é das boas. Esse limoeiro é dos bons. Por quê? Porque é bonito? Não, porque o fruto é bom. Jesus usou esse modo de falar para se referir à vida cristã. Tem muita gente que se veste como crente de uma forma tão bonita que você olha e fala assim, lá vai um homem de Deus. A pessoa se veste como crente de uma forma tão bonita que você fala, ali vai uma serva de Deus. Mas você convive com a pessoa e você começa a ver que não é tão homem de Deus assim. Não era tão serva de Deus assim. Então, Deus ele não se deixa enganar pelas aparências. Deus ele vai agir com a pessoa de acordo com o fruto que ela produz. O que eu citei para você está aqui, ó, Mateus 12, Mateus 7, Mateus 3. Vamos dar uma lida aqui, antes da gente aprofundar em cada fruto. Mateus capítulo 12, versículo 33, Jesus disse assim, olha, ou dizeis que a árvore é boa e o fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha o capítulo 7, verso 16 ao 18. Jesus falou assim, olha, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E por último, o verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Minha gente, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se nós não mostrarmos o nosso cristianismo verdadeiro pelos nossos frutos, não adianta tentar mostrar pelas nossas palavras. Eu vou repetir. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se nós não mostrarmos o nosso cristianismo genuíno por meio dos frutos, não adianta tentar mostrar pelas palavras. Você não vai convencer ninguém com retórica humana, mas com testemunho de vida, muita gente se converte. Os frutos revelam a árvore. Agora eu quero ler com você um comentário do pastor João-Ribe Palharim no livro Evangelho Reunido. Vamos lá? Os frutos revelam a árvore. Ou fazei boa a árvore e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Agora vamos ler o comentário. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Esse discurso é muito parecido com o que o próprio apóstolo Mateus registrou em Mateus capítulo 7, verso 15. Enquanto ali Jesus ensinou a identificar os falsos profetas, ali ele mostra como discernir se uma pessoa é boa ou má. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Unindo-se esta afirmação àquela em que ele disse: com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida que medis vos medirão a vós, fica claro que é a própria pessoa que determina qual o critério que o grande juiz irá usar no seu julgamento. A lei da semeadura nos ensina que as sementes que plantamos produzirão e nos serão mandadas de volta de forma multiplicada. Em Gálatas 6,7, Paulo disse: não se enganem, não errem, não se zomba de Deus. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. E quando Paulo disse tudo, ele falou tudo mesmo. Não é tudo de bom, não é tudo de agradável, não é tudo de positivo, é tudo. Se você está plantando coisa boa, plantando coisa ruim, isso é um problema seu. A tua colheita será inevitável. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Plantou, vai colher. E tenha certeza, a colheita nunca é do mesmo tamanho que o plantio. Você planta uma espiga de milho, você não vai colher uma espiga de milho só. Você vai colher muitas. Entende? Você planta no reino de Deus, você não vai colher só o que plantou, você vai colher muito mais. Então vamos pensar nisso e vamos começar a plantar coisas boas, porque Jesus lá em Lucas 6,38 falou: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Por isso, Jesus nos ensinou a fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. É aquilo que está escrito em Mateus 7, aqui no verso 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 6, 14 e 15 também fala algo semelhante. Olha aqui, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E outra coisa que eu quero ainda mostrar para você é em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus ensina aqui no verso 43 em diante: ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos,
Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, para eu ser um genuíno filho de Deus, eu tenho que pensar como Deus pensa, eu tenho que agir na reciprocidade que Deus age. E voltando à apostila, portanto, devemos produzir muitos frutos, e para isso necessitamos do Espírito Santo. Você não vai conseguir produzir o fruto do Espírito sem o Espírito, óbvio. Por quê? Porque esses frutos, ou este fruto, chame como quiser, eles não são inerentes da natureza humana. Eles não são do ser humano, eles são de Deus. É uma característica de Deus, uma característica de Cristo, implantada no ser humano pecador por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não sou bondoso, não sou amoroso, não sou pacífico, não sou longânimo, não consigo me controlar. Eu não tenho essas qualidades. Quem tem é Jesus. E como Jesus tem essas qualidades e eu quero ser semelhante a Cristo, então o Espírito Santo vem e implanta na minha personalidade essas características. Voltemos aqui. O fruto do Espírito se desenvolve nos servos que se deixam influenciar totalmente pelo Senhor, já que a carne cobiça, luta, milita contra o Espírito e a carne é fraca. Então devemos nos subjugar ao Espírito Santo para deixarmos de cumprir a vontade da nossa carne, tendo em vista que as suas obras já não são interessantes a nós. Deste modo, além de termos maior comunhão com o Espírito, ele nos santifica e fortalece cada vez mais. E aí tem muita referência para você estudar. O que eu quero que você entenda é o raciocínio que eu quero lhe trazer aqui. Todo cristão automaticamente tem o fruto do Espírito pelo fato de ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador? Não. Todo cristão tem esse fruto pelo fato de ter sido batizado nas águas? Não. Todo cristão tem o fruto do Espírito pelo fato de estar muitos anos na igreja? Não. Entenda, eu só vou colher o fruto se eu plantar a semente. Repito, eu só vou colher o fruto se eu plantar a semente. O fruto do Espírito só vai nascer na minha vida se eu plantar a semente. Ninguém tem fruto se não tiver semente, minha querida, meu querido. Tem que plantar a semente. Então vamos lá. Quais são os frutos do Espírito? As características desse fruto, né? Entendendo como um cacho de uva, né? Um cacho de uva é um cacho só, mas tem ali vários raminhos, né? Vários frutos. Outro exemplo que eu posso dar é como a mexerica ou a tangerina, né? Cada lugar chama de um jeito. Não sei como é que você conhece, se é por nome de tangerina ou mexerica, ou enfim. Você, quando pega um fruto desse, você abre a tangerina e ali tem vários gomos, não é? O fruto é um só, mas são vários gomos. Então, mais uma vez, entenda dessa forma. O fruto é o amor. Por meio do amor, eu vou produzindo os demais. Então, vamos ler aqui, para auxiliar no seu conhecimento, nós, usando a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que é uma Bíblia muito boa, que tem muito do grego, muito do hebraico nessa Bíblia, talvez seja a Bíblia brasileira que mais tem informações de grego e hebraico. Nós usamos essa Bíblia para trazer aqui para você a escrita, já que a pronúncia não tem como eu dar para você aqui, não falo grego fluentemente, não falo hebraico fluentemente, então o que eu posso é te fornecer a escrita dessas palavras no idioma original. A primeira palavra é a palavra ágape. Ágape. Ágape significa amor. Não é a única palavra no grego que traduzida significa amor. Ela não é a única. Além de ágape, também existe o amor eros, também existe o amor filéu,
também existe outros tipos, mas enfim, o amor ágape é o amor para com Deus, o amor de Deus. Esse amor de Deus é o que nós devemos buscar inicialmente. Vamos ler aqui na apostila. Todos os demais frutos são derivados desse, pois o amor é o fundamento do cristianismo. Vamos ver o que disse Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pedro falou que nós temos que ter um amor não fingido, temos que nos amar ardentemente e amar com o coração puro. Esse amor é só quem tem o Espírito Santo que consegue ter, porque infelizmente um dos sinais da volta de Jesus, previsto lá em Mateus 24:12, é que o amor de muitos esfriaria. E hoje em dia a gente vê cada coisa acontecendo que você fala, onde é que está o amor? Onde é que está o amor? A gente vê crimes acontecendo no ambiente familiar. Há décadas atrás, o ambiente familiar era sagrado. Existia crime, existia violência, existia maldade, mas sempre do portão para fora. De uns tempos para cá, nós estamos vendo a maldade, a violência, o abuso acontecendo do portão para dentro, porque até o amor para com os seus está esfriando. Isso é muito pena, é uma tristeza muito grande isso, mas é o que está acontecendo. Não é um amor dedicado só aos melhores amigos ou às pessoas mais chegadas. Esse amor é o amor sublime, que faz uma pessoa se sacrificar até pelos inimigos. Você é capaz de amar assim? É? Não. Você não é capaz de amar assim. Você no máximo consegue amar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu cônjuge. Amar desta forma, só quem tem o Espírito Santo e que esse Espírito Santo vai e produz esse amor dentro de você. O amor incondicional, manso, longânimo, humilde, paciente, o amor de Deus. Lá em 1 Coríntios 13 fala do amor, é um capítulo inteiro dedicado a falar do amor. E ali Paulo fala sobre as características do amor. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, ele jamais acaba. Esse amor só pode ser um fruto do Espírito, porque infelizmente o amor humano passa longe disso. Agora, como é o amor de Deus? O amor de Deus, ele fica bem explícito aqui no texto áureo da Bíblia, João 3,16. Por que eu digo texto áureo da Bíblia? Não fui eu que inventei isso. No campo teológico, todo mundo conhece como texto áureo da Bíblia, como o versículo mais profundo, mais contundente. Se fosse para escolher um versículo para representar a Bíblia inteira, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebeu aí? O amor de Deus. Amou tanto, mas tanto, que entregou o seu único filho para morrer. O mesmo João que escreveu o Evangelho, depois escreve uma carta. E na sua primeira carta, lá no capítulo 4, ele fala de novo sobre o amor de Deus. E ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Muito bem, então o amor é o fruto do Espírito, ele vem do Espírito, sem o Espírito a gente não é capaz de amar. Se tivermos esse amor em nosso coração, temos a certeza de que Ele vive em nós. Jesus falou, sabe como é que vão saber que vocês são meus discípulos? Se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a marca maior do cristianismo é o amor. Cristianismo sem amor não é cristianismo. Igreja sem amor não é igreja. Então nós temos que ter o amor, porque o amor é a marca do cristianismo. Aí vem o segundo gomo do fruto do Espírito, que é a alegria. Está aí a palavra grega, chara, está aqui a forma da escrita e o significado alegria. Alegria, prazer, ânimo, júbilo, disposição, força, gozo. Esta alegria não se trata de uma felicidade momentânea e natural. Ela nos faz jubilar até em momentos difíceis. Logo, entendemos que a alegria dos filhos de Deus nunca será artificial, mas sim uma ação do Espírito Santo. Eu costumo sempre, nas minhas mensagens, diferenciar alegria de felicidade. Alegria é tão diferente de felicidade quanto é o verbo ser diferente do verbo estar. Eu posso dizer que eu estou feliz. Aí alguém pergunta, por que você está feliz? Eu estou feliz porque caiu o pagamento. O brasileiro fica feliz quando cai o pagamento, não é? Mas é uma felicidade momentânea. Por quê? Porque 2 dias depois ele já gastou o dinheiro. Vai dizer que não é. 3 dias depois ele já está de novo sem dinheiro. É uma alegria momentânea. É uma felicidade, na verdade. Felicidade é do momento. Alegria não. Alegria é algo que está dentro de mim, que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de mim. E por pior que esteja a minha vida, por mais que eu tenha problemas, por mais que eu não viva uma vida perfeita, isso não rouba a minha alegria. Eu me lembro que quando eu era criança, isso faz pouco tempo, né? Quando eu era criança, a gente cantava um louvor que dizia: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E de fato, a alegria está no coração de quem? De quem conhece a Jesus. E esta alegria vem do amor que só tem quem conhece Jesus. Quem não conhece Jesus tem momentos de felicidade. Acontece uma coisa boa, só fica feliz. Recebe um prêmio, fica feliz. Recebe uma visita de um amigo, fica feliz. Mas passa aquele momento, volta a tristeza, volta a depressão, volta a vontade de morrer, de sumir, de desaparecer. O salvo, o que tem o fruto do Espírito, ele está alegre o tempo todo. Ele é alegre o tempo todo. Neemias, lá em 8:10 do seu livro, disse: não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que Paulo falou aqui em Romanos 14:17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora, esta alegria me faz cantar mesmo nos piores momentos. Imagina Paulo e Silas, eles foram pregar o Evangelho, eles ganharam uma alma para Jesus, libertando aquela moça da prisão demoníaca, foram pregar na praça, aí lá na praça eles foram humilhados,
apedrejados, cuspidos, açoitados e, por fim, presos. Como é que você estaria em uma situação dessa? Como é que você ficaria sabendo que o bem que você fez para uma pessoa foi interpretado como mal? E que por causa de um bem que você fez, mas que as pessoas veem de forma diferente, enxergam como mal, você está pagando por um preço alto, por um crime. Crime que não existe, ninguém cometeu crime ali, nem Paulo nem Silas, mas estão presos. Como é que você estaria? Você estaria alegre? Você estaria na prisão alegre, feliz? A palavra diz que Paulo e Silas estavam na prisão. O cenário é esse aí que eu te contei, mas olha o que a palavra diz aqui, olha. Versículo 25, Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eu não sei se você já foi numa cadeia. Se você já foi, eu acredito que você deve ter sentido muito mal ali dentro. Porque a cadeia não é um lugar agradável. É um lugar pesado, é um lugar difícil de permanecer, até que, mesmo que seja por alguns momentos. Mesmo que você vai lá visitar alguém, você sabe que depois de dar aquela visita, você volta para a tua casa, você volta para a sua vida normal. Só de você entrar na prisão por alguns minutos, você já sente uma tristeza, você já sente um peso. Você consegue imaginar alguém na cadeia e cantando? Ninguém canta na cadeia, gente. Ninguém canta. Paulo e Silas estavam presos, mas eles cantavam. Isso chamou a atenção dos presos que escutavam aquela cantoria, porque eles pensavam, eu já vi gente chegar aqui, amaldiçoar, brigar, blasfemar, chamar mamãe, já vi tudo. Agora, cantar é a primeira vez. Os presos ficaram impressionados com a atitude de Paulo e Silas. O mundo não entende a alegria que o salvo tem. O mundo olha para você e diz, como é que você ainda está cantando? Você está rindo de quê? Uma crise dessa, um problema dessa, e você aí cantando. O mundo não entende. Porque a nossa alegria, ela não tem nada a ver com as circunstâncias à nossa volta, ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Terceiro, a paz. Paz, aqui descrita como eirene, ela envolve muito mais do que um sentimento de tranquilidade ou falta de conflitos ou guerras. Porque o mundo aí fora entende que paz é a ausência de guerra. Se não há guerra, logo há paz. É assim que o mundo pensa, mas com Deus não é bem assim não. Jesus Cristo, ao resgatar o homem da cruz do Calvário, devolveu-lhe a paz. Está escrito lá nas cartas de Paulo aos Colossenses e aos Efésios. Essa paz que foi perdida lá no Éden por conta do pecado, e o reconciliou com Deus. Desde que o homem pecou no jardim, o homem estava afastado de Deus. Mas Jesus foi lá e uniu a gente com Deus de novo, nos reconciliou com Cristo. Essa paz é inerente ao próprio Cristo, pois Ele é o príncipe da paz. Olha João 14, 27, a promessa que Jesus fez na sua última semana de vida para os discípulos. João 14, 27. Deixo-vos a paz. Quem está falando isso aqui é alguém que está perto de morrer. Sabe aquela pessoa que está perto de morrer, aí ela deixa um testamento? Deixo o meu terreno em tal lugar para fulano. Deixo o meu carro para ciclano. Deixo a empresa para Beltrano. Jesus nos deu a maior de todas as heranças. Ele nos deu a sua paz. Aleluia. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você não precisa ficar atemorizado quando os problemas vierem. Você não precisa ficar apavorado quando a crise vier. Porque Jesus disse, eu deixo a minha paz com vocês. Como é que um cristão cumprimenta o outro, hein? Pelo menos os cristãos mais tradicionais, porque tem crente tão moderno hoje que não dá nem paz do Senhor mais, né? Mas os cristãos mais raiz, mais tradicionais,
Quando chega perto de um outro cristão, diz: a paz seja contigo, ou a paz do Senhor Jesus. É uma herança que só o cristão tem, que só o salvo tem. Jesus nos deixou a paz que é dele. Ele é o dono dessa paz, ele é o príncipe da paz, como profetizou Isaías. Então quem tem Jesus recebe por meio do Espírito o fruto da paz. Voltando à apostila, esta paz foi anunciada até pelos anjos. Ela não pertence ao mundo, por isso os incrédulos e ímpios não podem recebê-la. O povo de Israel almeja essa paz, e o salmista foi instrumento nas mãos do Senhor para profetizá-la. Diversas vezes a gente vê aqui falando da paz do Senhor. Esta foi transmitida por Jesus a cada vida que foi abençoada por ele. Jesus, sempre que chegava perto de alguém, ele dizia isso: paz esteja contigo. Imagina só, Jesus tinha 12 amigos. Desses 12 amigos, um o traiu, ficaram 11. Desses 11, só um ficou com ele na cruz, sobram 10. João ficou ao pé da cruz, assistiu tudo, esteve lá. Mas e os outros 10? Depois que Jesus ressuscita, ele encontra com todos eles. O que Jesus fala para eles? O que você falaria para o seu grupo de amigos que na hora que você mais precisou te viraram as costas? Que na hora que você mais precisou te abandonou? O que você falaria para eles? Sabe o que Jesus disse? Paz seja convosco. Jesus poderia ter dado um esculacho, né? Poderia ter dado uma bronca violenta, mas ele simplesmente disse que a paz seja convosco. Jesus não era para a guerra, ele não estava aqui para a guerra, ele estava para promover a paz. E ordenada aos discípulos que fizessem o mesmo. Jesus disse: em qualquer casa que vocês entrarem, digam primeiro que a paz seja nesta casa. Nós somos os embaixadores da paz. Hoje, nesta igreja que eu dirijo, nessa atual função que eu me encontro, eu tenho muito trabalho administrativo para fazer e gravações, então hoje em dia eu já não faço mais tantas visitas como eu já fiz. Mas todas as vezes que eu tenho oportunidade de visitar a casa de quem quer que seja, a pessoa abriu a porta para mim, eu entro dizendo que a paz seja nesta casa. Pode ser a casa de um amigo, um cristão há muito tempo, um pastor, pode ser um membro, pode ser um não crente. Eu entrei ali, eu vou dizer que a paz seja nesta casa, porque eu sou o embaixador da paz. O dono da paz é Jesus, e ele me deu a paz. Ele falou: eu deixo para você, eu deixo contigo, receba. Então você tem que usar essa paz, você tem que viver em paz e transmitir essa paz. Agora vamos para a página 3. Não dá para estender muito, né, sobre cada uma aqui, porque são 9 características do fruto. Aqui você tem a forma grega da palavra longanimidade. Longanimidade é fácil de interpretar, é só você dizer assim, ó, longanimidade. Pronto, já entendeu o que é a longanimidade, né? Longa paciência, longa tolerância. O que é uma pessoa longânima? É o contrário daquela que se diz pavio curto. Tem o que diz que é pavio curto, né? Que qualquer coisa explode, e tem o longânimo, que é o paciente, tolerante. Sabe, ninguém tem sangue de barata correndo nas veias. Todos nós temos personalidade. Todo mundo tem coisa que lhe tira do sério. Todo mundo tem. Até Jesus tinha coisas que tiravam ele do sério. Os fariseus, por exemplo, tem um capítulo da Bíblia que Jesus falou 23 vezes: ai de vós hipócritas. Dá para perceber que ele estava aborrecido ou não? 23 vezes. Jesus perdia a cabeça com esses fariseus, tinha hora. Outra coisa que tirava Jesus do sério era quando ele ia lá no pátio dos gentios, no templo, e ele via os mercadores negociando, ganhando dinheiro, fazendo câmbio, mentindo, enganando. Ele ficou tão aborrecido com aquilo que por 2 vezes
ele desfez aquele negócio, derrubou as mesas, enfim. Jesus também tinha o seu limite, todo mundo tem o seu limite. Mas repare, mesmo com os fariseus hipócritas, mesmo com os sacerdotes corrompidos que Jesus demonstrou insatisfação, ele não pecou, ele não se excedeu. Você pode ficar aborrecido com alguma coisa? Pode, porque você é humano. O que você não pode é pecar, é aproveitar que você está aborrecido e sair falando palavrão igual um ímpio. Aproveitar que você está aborrecido, fechar a mão e dar um soco na cara de alguém. Aproveitar que você está aborrecido e fazer uma coisa da qual você vai se arrepender depois. Você tem que ser longânimo. Então a longanimidade é um atributo divino que faz tolerar pacientemente a iniquidade humana por longos anos, retardando assim a sua ira. Então o que é a longanimidade de Deus? É a capacidade que Deus tem de tolerar o pecado, tolerar para dar a chance ao pecador de se arrepender. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade. Ou seja, o pecador ainda está vivo graças a quê? A longanimidade de Deus. O longânimo é tardio em irar-se, é piedoso, é compassivo. Os cristãos são exortados a terem esta gloriosa qualidade. A gente tem que buscar essa longanimidade. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então, é ser longânimo para com o próximo. Outra característica do Espírito que ele produz em nós é a benignidade. Benignidade é o ato de você ser benigno, ser afetuoso. Ser benigno é tratar brandamente, generosamente, gentilmente, sutilmente, graciosamente a quem quer que seja. Porque ser benigno com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com a tua filha, com teu marido, com a tua mulher é moleza, né, gente? Deus quer que você seja benigno até com quem não merece, porque esta é a qualidade de Deus. O benigno não quer magoar a ninguém, ainda que o seu semelhante seja inflexível, exigente, criterioso em demasia. Ou seja, ainda que não tenha esta preocupação do outro lado, eu tenho que ter essa preocupação. O fulano de tal falou um monte de coisas e não se preocupou se ia me magoar. Então eu também vou falar tudo que der na telha e não estou nem aí se essa pessoa vai ficar magoada. Não. Se você tem o fruto da benignidade, você pensa duas vezes antes de falar. Espera aí, eu estou certo? Eu estou certo. Fulano fez isso? Fez. Mas como é que ele vai se sentir se eu falar desta forma que eu estou querendo falar? Então eu vou lá e escolho as palavras para falar, olha, você falou uma coisa que me magoou bastante, então eu queria te pedir, da próxima vez que a gente tiver uma situação semelhante, olha, você escolhe as palavras, você está sendo benigno. O contrário de benigno é o quê? É maligno. Se você não é benigno, você é maligno. E o cristão cheio do Espírito Santo não pode ser maligno. Essa é uma das mais belas qualidades do Senhor. Ele é benigno. Agora, a palavra bondade. A palavra bondade está aí no grego para você ver como se escreve. O salmista adora a Deus com a seguinte exclamação, Salmo 107:31. Louvai ao Senhor pela sua bondade. Bondade é a característica de quem tem a alma nobre, a alma liberal. É a expressão máxima do amor cristão que o levará a praticar o bem.
Olha o que Paulo disse em Efésios 5:9. Efésios capítulo 5, verso de número 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então, a bondade é um fruto do Espírito, é uma qualidade de Deus que Ele quer que a gente também tenha. A fé. Fé se trata de convicção, firmeza, verdade, fidelidade, comprometimento, lealdade constante, firme e inabalável. A fé é interessante porque a fé pode ser vista como um dom, a fé pode ser vista como um fruto, a fé pode ser vista de várias maneiras. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, a fé é vista como um fruto do Espírito, porque até a capacidade que eu tenho de crer, ela vem de Deus. Olha que coisa legal. Eu não sou capaz de ler esse livro e acreditar, porque a lógica humana, o raciocínio humano, não aceita que eu estou lendo um livro de 2000 anos atrás, um livro que foi escrito por 40 pessoas diferentes, até de continentes diferentes, um num lugar, outro em outro, que ninguém se viu, ninguém se conheceu. Teve, é claro, aqueles que foram contemporâneos, mas dentre esses 40 escritores, muitos deles viveram em épocas diferentes, em contextos completamente diferentes, em culturas diferentes, em países diferentes, e aí eu acreditar que isso aqui tudo é um livro só, e que eu vou ler esse livro e Deus vai falar comigo. A mente humana não é capaz de conceber isso. Agora, quem tem o fruto do Espírito, tem o fruto da fé. Eu tenho certeza que eu vou abrir essa palavra e Deus vai falar comigo. E desde que eu aprendi a ler, com 7 anos de idade, eu leio a Bíblia. A mesma Bíblia, porque não foi acrescentado nada de lá para cá. Não foi tirado nada de lá para cá. Eu continuo lendo a mesma Bíblia e procuro ler todo ano de novo. Todo ano eu busco ler a Bíblia inteira mais uma vez. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que mesmo eu já tendo lido esse texto algumas vezes, toda vez que eu leio, Deus fala comigo. Toda vez que eu abro a minha Bíblia e a minha boca, porque o pastor ele tem duas situações. Tem hora que ele abre a Bíblia e abre os ouvidos. Ele abre a Bíblia para ler e os ouvidos para ouvir Deus falando com ele. E tem a hora que o pastor abre a Bíblia e abre a boca. Ele abre a Bíblia para ler e a boca para falar. Tanto quando eu abro a boca para pregar, quando eu abro os ouvidos para ouvir, por meio dessa palavra, Deus fala comigo. A capacidade de crer na Bíblia vem de Deus. A capacidade de crer num Deus que a gente não vê, vem de Deus. Tudo vem dele. A fé é um fruto do Espírito. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão é ser doce, é ser manso, sabe? A comparação é meio pesada, mas eu vou fazer assim mesmo. Você tem cachorro em casa? Tem? É manso ou é bravo? O que significa então ser manso? Um cachorro manso é um cachorro que você entra na casa e ele não te morde. Você entra na casa e ele não te devora. Ele não rasga a tua roupa, ele não te joga no chão, ele não quer te expulsar da casa. Ele abana o rabo para você, ele lambe você, ele deita nos seus pés, ele brinca com você, você joga a bolinha, ele vai buscar. É manso o cachorro. Agora, o contrário de um cachorro manso é um cachorro bravo. O cachorro bravo, da hora que você chega, a hora que você vai embora, ele latindo o tempo todo, espumando a boca e te olhando com a cara de que quer te matar. Esse é o cachorro bravo. Você já entendeu que existem dois tipos de gente, o manso e o bravo. Tem gente que você, vou dar o exemplo do trânsito, né? Tem gente que você anda na rua, que você olha para o motorista no carro e ele parece que tem uma bomba que vai jogar pela janela do carro a qualquer momento, que você fica até com medo de passar perto dele. E já tem outros que são mansos.
Você olha, ele tem aquele semblante bom, ele dá a passagem para você atravessar, ele pisca a seta sinalizando o tempo todo, ele se preocupa com o outro, ele é manso. Tem um marido manso, é aquele marido que trata bem a esposa, que conversa, que ouve. Tem a esposa mansa, que cuida bem da casa, do marido, dos filhos. E tem o bravo, tem a brava, aquela que só Deus para ter misericórdia. Então, quem você está sendo na sua vida diária? Você está sendo manso? Ser manso é ser doce, brando, meigo, moderado. É alguém que sabe ser moderado a ponto de se irar sem pecar. Ser manso não é ser um panaca, não é ser um bobão, que qualquer um faz o que quiser. Ser manso é você ter uma personalidade moderada, você ter controle das suas emoções, que é o que a gente vai entrar agora aqui na temperança. O homem manso está em completa submissão a Deus e em seguida ele estará submisso aos homens. A mansidão nos faz reconhecer os outros como superiores a nós, pois o reino de Deus maior é quem serve. A Bíblia nos orienta a sermos mansos, pois Jesus é manso e humilde de coração. Eu acho interessante que tem gente que é cristão, mas quer ser melhor que Jesus. Por exemplo, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. Sou manso. Aí, esse é Jesus. Aprendei de mim que sou manso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Aí tem gente que é cristão, que é obreiro, que é pastor, que é um novo convertido, é um cristão de muitos anos, mas que ele olha para você e diz: não vem não, hein? Não vem para cá não, que eu tô que tô. Se eu pegar um na minha frente, tá vendo a diferença? Enquanto Jesus está dizendo: vinde a mim que eu sou manso, ele está atraindo as pessoas para si. Tem muitos que estão afastando. Eu pergunto a você, meu querido aluno, minha querida aluna, a sua vida cristã aproxima as pessoas de Deus ou afasta as pessoas de Deus? Quem olha para você, quem te conhece, quem te ouve, quem convive contigo, quer conhecer Jesus ou quer se afastar dele? Porque, como eu já disse, nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo aí fora não vai abrir a Bíblia para procurar conhecer Deus. Eles querem conhecer Deus olhando para mim, olhando para você. E por último, domínio próprio ou temperança. Vai depender da tradução bíblica que você tem. Pode ser que esteja escrito domínio próprio, pode ser que esteja escrito temperança. Colocamos os dois aqui para ninguém ter dúvida. Então, o que é o domínio próprio? É você ter o controle das paixões e inclinações inerentes ao ser humano. Paulo falou lá em Gálatas 5 da obra da carne, do capítulo 5, do verso 19 ao 21, ele falou das obras da carne. Lá no 22 é que ele falou do fruto do Espírito. Tem muita gente que bota a culpa no diabo. Ah, o diabo que me atentou, o diabo, e o diabo não faz tudo o que você está pensando, não. Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo que quem está fazendo é o ser humano e a sua maldade. Não é o diabo, não. O diabo faz o trabalho dele, eu não vou negar. O diabo, infelizmente, eu tenho que reconhecer isso, ele é muito eficaz em fazer o seu trabalho mal, que é roubar, matar e destruir. Mas nem tudo de ruim nesse mundo é culpa do diabo, não. Nem tudo. Tem muita coisa ruim que está acontecendo por falta de domínio próprio. Tem pai que faz o mal para o filho, tem marido que faz mal para a esposa, tem gente que faz mal uma para a outra, e o problema não é o diabo, não, é a falta de controle emocional, a falta de domínio próprio. Aqueles que possuem a característica do fruto do Espírito, que é a temperança, são pessoas moderadas, comedidas, que têm o poder de refrear os apetites desordenados, inclusive na hora da tentação. Eu vou lhe dizer uma coisa, você sempre vai ser tentado. Para o resto da sua vida, você vai ser tentado.
Nunca, jamais na sua vida com Deus você vai deixar de enfrentar tentações. Você entendeu isso? Agora, se eu sei que eu nunca vou deixar de enfrentar tentações, o que eu devo fazer? Eu devo cultivar o fruto do domínio próprio. Por quê? Porque quando eu for tentado para o sexo oposto, eu vou ter o autocontrole. Eu vou dizer, não, eu não vou cair no pecado sexual. Ah, mas eu gosto de mulher. Pois é, mas mesmo eu gostando de mulher, mesmo aquela mulher me assediando, eu não vou cair com ela. Por quê? Porque eu tenho domínio próprio, eu tenho domínio dos meus hormônios, eu tenho domínio das minhas atitudes, eu tenho domínio do meu agir. Peraí, eu não vou agir igual um louco, igual um descontrolado e depois botar a culpa no diabo. Eu tenho como me controlar. A pessoa pode dizer, é mais forte do que eu não consegui, quando eu vi, já estava lá. Não, a história não é bem essa, não. Você poderia ter, com a ajuda do Espírito Santo, controlado os teus impulsos e vencido a tentação. Aqui nessa apostila, nós temos muita coisa aqui para você ler. Realmente é uma apostila muito rica. No meu ponto de vista, a gente até poderia ter feito 3 aulas só sobre o fruto do Espírito, divididos em grupos de 3, mas eu estou seguindo aqui o cronograma da escola, então não deu tempo de ler todas as referências. Gostaria que você lesse em casa e qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a nossa equipe de ensino. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.